Olá, então vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre os aspectos jurídicos da mediação e da conciliação, e hoje estudando ela, a Lei da Mediação, Lei 13.140 de 2015, marco legal da mediação no país. Né? Ainda que o grande movimento da mediação no judiciário tenha surgido em razão da introdução da mediação como uma etapa do processo lá no CPC, a lei da mediação é que faz todo esse movimento, né, de estímulo e de reconhecimento da mediação, não apenas na esfera judicial, mas também na extrajudicial. Vamos então aqui começar com ela. Lei da Mediação, Lei 13.140 de 2015. O que ela tem para nos apresentar? Bom, disposições sobre a Lei da Mediação. O que a Lei da Mediação trata? Ela dispõe sobre a mediação entre particulares, como meio de solução de controvérsias, e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública. E altera mais algumas leis e decretos. Essas alterações aqui dessa legislação e desses decretos, eles estão relacionados aos poderes do advogado-geral da União, como forma de trazer uma certa sincronia, já que a própria lei trabalha a ideia da autocomposição na administração pública, para que fosse congruente essa nova possibilidade. Havia necessidade de alteração no restante dessa legislação. O que é importante aqui nós nos atermos? Como eu falei para vocês, o nosso estudo são os aspectos jurídicos da mediação e da conciliação. E a lei da mediação é um pouco mais ampla. Ela também trata, como diz aqui lá nas disposições da lei, e que é trazido aqui no artigo 1º, além da mediação como meio de solução entre particulares, ela trata dessa ideia de autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública. E aqui nós precisamos distinguir mediação de autocomposição. O parágrafo único traz o conceito da mediação. Considera-se mediação a atividade técnica exercida por terceiro imparcial sem poder decisório, que, escolhido ou aceito pelas partes, as auxilia e estimula a identificar ou desenvolver soluções consensuais para a controvérsia. Então, a mediação é aquela forma de autocomposição em que nós temos um terceiro imparcial. Já a autocomposição, ela por si só não depende de um terceiro. Uma negociação direta é uma forma de autocomposição. A autocomposição é sempre quando as partes envolvidas nessa controvérsia, por si só, decidem o resultado final. E com o que se refere à administração pública, é sobre isso que trata a lei. Na administração pública não precisa necessariamente existir esse terceiro imparcial. Por isso aqui no nosso estudo eu vou me ater à parte que envolve a controvérsia entre particulares solucionada por mediação, por meio desse terceiro imparcial, certo? Então o nosso estudo da lei vai ser centrado nessa parte. Para nós entendermos melhor isso, é muito importante entendermos a topografia da Lei 13.140 de 2015. Tá? Ela vem dividida em 3 capítulos. O primeiro capítulo, que trata da mediação em si. O segundo capítulo, que trata da autocomposição de conflitos em que for parte pessoa jurídica de direito público, ou seja, a própria administração pública. E um capítulo terceiro que trata das questões de disposições finais. Fala principalmente com relação à alteração daquelas leis que nós falamos lá nas disposições iniciais da lei. Então, aqui, como o nosso objetivo é tratar dos aspectos jurídicos da mediação e conciliação, nós vamos estudar este capítulo 1. E como esse capítulo 1 é estruturado? Ele vem dividido em 4 sessões, certo? Como que ele começa? Ele começa com uma sessão 1, com disposições gerais, tratando de forma bem ampla a ideia de mediação. Uma sessão 2, que trata dos mediadores, divididas em 3 subseções. Subseção 1, disposições comuns.
subseção 2, dos mediadores extrajudiciais, e subseção 3, dos mediadores judiciais. Porque a lei da mediação, ela tem essa amplitude. Quando falamos do CPC, nós falamos da mediação judicial. Ele está estruturado e trabalhando a forma de organização da mediação dentro do judiciário. A Lei 13.140 de 2015 também vai trazer referências à mediação judicial, mas muito mais à mediação extrajudicial. E aqui, quando nós falamos dos mediadores, também desses profissionais que atuam ou no judiciário ou fora do judiciário. Então, quando nós lermos algum artigo da Lei 13.140 de 2015, é muito importante nós ficarmos atentos em que ponto nós estamos, para entendermos de maneira bem clara ao que ele está se referindo, certo? Seguindo aqui, neste capítulo da mediação, nós temos a seção 3, que trata do procedimento de mediação, também dividido em 3 subseções: subseção 1 das disposições comuns, subseção 2 da mediação extrajudicial e a subseção 3 da mediação judicial. Assim como o CPC também fala da mediação judicial. E uma última seção, a seção 4, que trata da confidencialidade e suas exceções, né? Como ela está numa seção totalmente separada, eu entendo que ela se refere às 2 situações, tanto a mediação judicial como a mediação extrajudicial. Por isso é tão importante nós entendermos onde estamos. Nós temos que parar e analisar assim: onde eu estou? Em que momento da lei eu estou? Entender a quem ela se aplica, certo? Aqui. Então, vamos ali para a lei da mediação, vamos começar na seção 1, que trata das disposições gerais. Como é que eu vou trabalhar isso aqui com vocês? Eu vou trazer alguns artigos e as principais mudanças, as principais referências que esses artigos trazem. Não vou abordar todos os artigos da lei da mediação. Há um tempo atrás, eu criei um curso que é o Lei da Mediação artigo por artigo, onde eu abordei artigo por artigo, parágrafo por parágrafo, inclusive aqueles que falavam da administração pública, mas esse não é o objetivo nesse momento. Aqui, o importante é nós termos um panorama geral do que trata a lei da mediação, certo? Então, vamos começar aqui com as disposições gerais. Depois daquela introdução, onde ela diz do que dispõe a lei da mediação e conceitua o que é mediação no parágrafo único do artigo 1º, começa essa seção 1 das disposições gerais, com o artigo 2º trazendo os princípios da mediação. Assim como o CPC fala dos princípios da mediação lá no judiciário, nós temos a lei da mediação que traz aqui também os princípios. Como ela está nas disposições gerais, eu entendo que servem para as 2 mediações, tanto a mediação judicial como a mediação extrajudicial. Aqui o artigo 2º, ainda nos seus parágrafos, ele fala sobre a previsão contratual, né, de cláusula de mediação, que nós vamos ver mais adiante, quando falamos especificamente da mediação extrajudicial, nós vamos voltar para esse artigo 2º. Aqui ela fala sobre o procedimento, sobre a participação no procedimento de mediação, que também lá na seção que trata da mediação extrajudicial, nós vamos verificar que temos que voltar para essa parte inicial da lei para ter uma compreensão mais clara. Então, na lei da mediação, sempre que formos lê-la, nós vamos ir e voltar, vamos numa seção lá adiante, vamos voltar. Vamos pegar algo que está aqui, vamos lá mais adiante na lei para compreender o que ela realmente quer nos falar. Tá? Ela se comunica, os artigos se comunicam entre si, certo? Aqui, seguindo ainda nas disposições gerais, o artigo 3º, que fala o que pode ser objeto de mediação. Isso aqui também é muito importante nós vermos, porque quando formos falar do convite da mediação, isso é muito importante, para nós delimitarmos do que nós estamos tratando, porque vão ter muitas repercussões. Ainda que seja uma mediação extrajudicial, isso vai influenciar no futuro processo se o conflito não se resolver com a autocomposição. E aqui, então, além da extensão, ela também fala da oitiva do Ministério Público, porque existem casos, quando nós tratamos de direitos indisponíveis, nas quais o Ministério Público
pode intervir, certo? Aqui, seguindo ainda a seção 2 dos mediadores. Divididos nas disposições comuns, mediadores extrajudiciais e mediadores judiciais. Aqui nas disposições comuns, nós temos o artigo 4º, que trata da escolha e da função do mediador, e o artigo 5º, que fala das hipóteses legais de impedimento e suspensão do mediador. Vamos lembrar, estamos nas disposições comuns, ou seja, isso serve tanto para os mediadores extrajudiciais como mediadores judiciais, certo? A próxima subseção trata dos mediadores extrajudiciais e traz bem explícito aqui quem pode ser este mediador extrajudicial, quais são as qualificações desse profissional, quais são os critérios para alguém ser mediador. Então, se tu quer ser um mediador extrajudicial, vai lá no artigo 9º da Lei 13.140 de 2015, lê o artigo, entende o que é preciso. Se tu vai contratar um mediador extrajudicial, lê também o artigo 9º e entende quais são as qualificações deste profissional, desta pessoa que será o mediador, tá? Ainda, vamos lá, falando ainda dos mediadores, a outra subseção dos mediadores judiciais também fala da capacitação do mediador, no artigo 11, que é diferente do mediador extrajudicial. O mediador judicial tem algumas exigências a mais do que o mediador extrajudicial. E aqui, a subseção ainda traz as referências da inscrição, né, deste profissional e do cadastro dele junto ao tribunal, e também trata da remuneração dos mediadores judiciais. Isso aqui, muito parecido com o que é tratado lá no capítulo específico dos mediadores lá no CPC. Vocês vão ver, lá inclusive é um pouco mais detalhado, mas aqui a lei também faz essas referências. A próxima seção que nós temos é sobre o procedimento de mediação, e ela também está dividida naquelas 3 subseções. Uma de disposições comuns, ou seja, serve tanto para a mediação privada, a mediação extrajudicial, como aquela mediação que ocorre no judiciário, certo? E ela trata o quê? Ela trata das situações de suspensão do processo judicial ou arbitral enquanto durar a mediação e medidas de urgência. Vocês lembram que eu falei que a mediação, ainda que extrajudicial, pode ter repercussões processuais? Isso a gente vê muito bem aqui. Ou seja, ainda que eu vá fazer uma mediação fora do judiciário, isso pode suspender o processo, isso pode suspender uma arbitragem. E tudo isso aqui vem trazido pela lei. Também fala das concessões de medidas de urgência durante essa suspensão. Como que isso acontece? Essas disposições comuns, elas nos dão muito segurança, nos dão uma segurança jurídica necessária para enfrentar essa nova forma de solução de conflitos que nós não estamos muito acostumados, tá? Aqui, seguindo ainda nessas repercussões, artigo 17, ele fala da suspensão do prazo prescricional. É isso mesmo, ainda que nós tenhamos uma mediação extrajudicial, uma mediação fora do poder judiciário, o prazo prescricional fica suspenso. Isso é muito bacana para o advogado estar atento, inclusive como forma estratégica de trabalhar com seu cliente a solução daquela controvérsia, certo? E ainda aqui, artigo 20, fala sobre o termo de mediação. O termo é aquela ata que os mediadores fazem ao final. Ele trata aqui de algumas características, de algumas exigências, o tipo de título que este documento vai se tornar, tudo isso aqui nas disposições comuns. Dando sequência ao procedimento de mediação, nós temos a subseção que trata da mediação extrajudicial. Essa aqui, ela traz informações muito novas, informação que a maioria dos advogados desconhece. Só conhece isso aqui quem trabalha com mediação extrajudicial. Então, se esse é o teu interesse, se tu pretende trabalhar com essa mediação extrajudicial, precisa ler os artigos que compõem esta subseção. Ele começa aqui falando sobre o convite para mediação extrajudicial, quais são os requisitos desse convite, como ele deve ser feito. Lembra que eu falei lá do início
né, lá do artigo 2º, de algumas peculiaridades que tinham a ver com outra seção, outra subseção da lei, está aqui. Muito do que está aqui vai refletir lá no artigo 2º e artigo 3º da lei. Ou o artigo 3º e 2º vão refletir nisso aqui. Nós precisamos ler essas duas partes da lei juntas. Tá? O artigo 22 fala sobre a cláusula compromissória de mediação nos contratos. Aquela cláusula que pode suprir, substituir a cláusula de eleição de foro. Aqui tem os requisitos, quais são os requisitos mínimos para essa cláusula ter validade, para ela depois, eventualmente, ter essa suspensão do processo quando do início da mediação. Tudo isso vem trazido aqui. Lembrando, estamos falando de mediação extrajudicial. Isso tudo pode influenciar futuramente num processo se a situação não se resolver, né, na forma autocompositiva. E ainda do procedimento de mediação, nós temos aqui a mediação judicial. Artigo 24 fala da criação dos sejustes. Artigo 27 sobre a designação da seção de mediação no processo judicial. Tudo muito parecido com o que é trazido no Código de Processo Civil, tá, gente? Mas aqui, sempre vamos lembrar, é uma lei específica da mediação que traz essas referências à mediação judicial também. Então, seguimos seção 1, seção 2, seção 3, a seção 4, uma seção à parte, não se refere nem à judicial e nem à extrajudicial, então, entendo eu que ela serve para todos os tipos de mediação. E é muito importante que ela trata de um dos princípios da mediação. Lá o artigo 2º trata dos princípios, e aqui nós temos uma seção inteira que trata de um princípio apenas, que é o princípio da confidencialidade. O artigo 30, então, vem falar sobre as informações confidenciais, e ele e seus parágrafos depois abordam a quem se aplica essa confidencialidade, qual é a extensão dessa confidencialidade, inclusive exceções. Nem todo procedimento de mediação é totalmente confidencial, vão ter algumas exceções aqui, e esse artigo 30 é que traz estas informações, certo? Então, este capítulo que trata da mediação dentro da Lei 13.140 é isso aqui, é essa estrutura aqui que eu mostrei para vocês. Então, quem trabalha com mediação tem que ler a lei da mediação, especialmente essa primeira parte, não que a parte da administração pública não seja importante, mas ela cabe nas situações apenas onde envolve a administração pública. Esse primeiro capítulo da lei, que vai até ali o artigo 30 e 31, ele trata especificamente disso. Vocês precisam conhecer esses aspectos da lei, vai possibilitar que vocês não fiquem presos apenas ao processo judicial. Vocês vão entender o dinamismo da mediação, vocês vão ter a proteção legal ao entender como esse novo sistema funciona. E como eu falei ali, como eu mostrei para vocês, existem muitas disposições que tratam da mediação extrajudicial, aquela mediação fora do judiciário, inclusive numa situação que tenha sido convencionado entre as partes por uma cláusula compromissória de mediação e que pode refletir lá na frente, num futuro processo. Então, ter essa compreensão geral da mediação, de todos os seus aspectos, dessas peculiaridades, com toda certeza vai ajudá-los a advogar, a atuar, né, se forem mediadores, com muito mais segurança na mediação. Espero ter-os ajudados. Se tiverem dúvidas, me procurem nas redes sociais, e estamos aqui para esclarecê-las, certo? Obrigada.